Olá, vamos para a nossa aula de história de hoje? E hoje, lá no livro de história, página 98, nós vamos falar sobre os diferentes modos de vida. As pessoas têm origens, costumes e vivências bem diferentes, não é verdade? E esses aspectos são importantes para reconhecermos a identidade de um grupo social ou de um povo, ou seja, do modo de viver daquele grupo, daquele povo, daquele local, porque não somos todos iguais. Cada localidade tem um jeito de viver, um jeito de ser, né? Que caracteriza aquele povo daquela localidade. Pessoas muito diferentes podem viver em uma mesma cidade e conservar os seus costumes antigos, mas também adquirir costumes novos. Essas pessoas, embora diferentes entre si, devem procurar ter uma boa convivência. Mesmo sendo todos nós diferentes uns dos outros, a gente acaba se acostumando, né? E apanhando o jeito que a nossa comunidade vive, né? Do jeito que as pessoas de um mesmo local costumam passear, frequentar os mesmos lugares, né? Moradores do campo trabalham em sua maioria no setor primário, ou seja, na agricultura, né? As pessoas plantam, colhem, na pecuária, ou seja, criam gado, né? Boi, cavalo, porcos, enfim. E do extrativismo dos produtos da natureza, né? As pessoas retiram da natureza alguns produtos para viverem, por exemplo, o mel da abelha, retiram da natureza o que ela produz e dá para ele vender. As pessoas do campo também e da cidade possuem hábitos, costumes e tradições diferentes. Antigamente, essa diferença era maior. Hoje, com os modernos meios de comunicação e transporte, o contato entre o campo e a cidade aumentou, diminuindo a diferença entre os modos de vida dessas pessoas. Muitas coisas da zona rural a gente já observa aqui na zona urbana, na cidade. E muitas coisas que só existiam aqui na cidade já existem na zona rural. Nós vamos observar pelas fotos, olha só. A primeira foto, as pessoas estão dançando quadrilha. Isso era uma tradição da zona rural, apenas na roça se faziam essas danças de quadrilha com fogueiras. A foto 2, nós temos uma comunidade da zona rural, das pessoas com antena parabólica. Então, olha só o número 1, o que está perguntando. Qual foto apresenta o costume que era do campo e agora também pertence à cidade? O que ela mostra? Primeira foto, olha só. O costume de danças de quadrilha, de festa junina, era mais comum na zona rural. E agora essa dança, ela acontece também nas cidades, né? Nas escolas, para manter essa tradição. Número 2. O que você vê na foto 2, que comprova um costume da cidade que chegou ao campo? A gente pode observar, olha essa casinha, ela tem uma antena parabólica. A antena parabólica, televisão, isso era apenas coisas da cidade. Hoje, a zona rural, a maioria das comunidades rurais, a gente já vê, tem televisão, tem antena parabólica. E não só isso, na zona rural hoje, né, você vê as pessoas todas que moram na roça, a maioria já tem uma máquina de lavar, forno elétrico, energia elétrica, telefone, até internet, não é mesmo? Então, essa diferença da zona rural para a zona urbana, cada vez mais, ela se torna menor. Agora, na página 99, nós vamos ler um texto de Daniel Munduruku sobre como é ser indígena na cidade de São Paulo. Ele é um indígena e ele vive na cidade de São Paulo. Porque os indígenas hoje, eles usam telefones celulares, eles se vestem como qualquer outro morador da cidade, né? Os indígenas que não estão em comunidades afastadas dentro das florestas. Vamos acompanhar o texto? Pega seu livro e acompanha aí. Certa vez, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e ônibus.
Tinha um gosto especial em mostrar-me para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Ele está contando quando ele estava no metrô, né, esse índio, que é o que as pessoas pensaram. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a primeira senhora. É, parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, diz a outra senhora. É, pode ser, mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu-me a outra senhora. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua e as estrelas. Não é possível que ele seja índio, falou a outra senhora. Mas ele tem o olho puxado e também usa sapatos e camisa. Como um índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça e pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência, ao menos nós teremos informações mais precisas, você não acha? É, acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Disse a senhora, que a essa altura já estava um pouco constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas e de vez em quando ria com vontade. De repente, senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a chamar-me. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. Olha só, eles acharam que ele não poderia ser um índio, mas hoje os índios eles já vivem nas cidades, né? E se vestem como nós, porque eles foram se apropriando da cultura da cidade, do povo branco. Nós estamos perguntando lá embaixo, por que as senhoras ficaram em dúvida se o Daniel era indígena ou não? É claro que elas ficaram em dúvidas, por quê? Porque a maneira como ele se vestia, usando sapatos, calças, vestindo roupa comum, andando de metrô pela cidade, elas pensaram que ele não poderia ser um indígena. Mas os indígenas que moram nas cidades ou nos arredores da cidade, eles se vestem como nós, eles não andam, né, com as roupas que eles andavam, né, antigamente, daqueles que viviam nas florestas, não é? Agora, nós vamos para a página 100. Olha o que está pedindo na página 100. Mesmo vivendo em cidades, muitos indígenas do Amazonas tentam manter alguns costumes e hábitos que mostram a identidade do seu povo, o jeito de viver do seu povo, não é? Um desses hábitos é a forma de se alimentar, tendo como base o consumo de peixe e farinha de mandioca. Veja a foto a seguir, olha que delícia. Da morida, prato típico de origem indígena lá de Roraima. E embaixo, pupeca ou peixe assado na folha de bananeira, também um prato típico conservado pelos indígenas lá de Manaus, do Amazonas. Muitos proprietários de restaurantes de Manaus, capital do estado do Amazonas, procuram se informar com os indígenas e pessoas mais velhas sobre os pratos tradicionais para atrair turistas com a culinária tradicional da região. E você conhece um dos pratos mencionados acima? Você já viu esses dois tipos de comida indígena? Embaixo, minha coleção de palavras de história. A palavra abaixo aparece neste capítulo. Olha a palavra identidade. Você escreva uma frase com a palavra identidade. O que é identidade? E você vai escrever uma frase com essa palavra, falando um pouquinho do que é identidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Você costuma usar essa palavra no seu cotidiano?
Converse um pouquinho com o pessoal de casa. Um bom trabalho para vocês e beijo!